Então, na segunda parte a gente fala da questão da Coreia, né? E Coreia está lá em cima, pertinho do Japão, né? O Vietnã está aqui embaixo, ó, que eu citei na outra parte da aula, né? E importante olhar assim o peso que a China tem nesse processo todo, né? A gente não pode, né, afastar a China das questões que são que fazem parte, né, da situação da Ásia do pós-guerra. A China vai se tornar muito influente né, no século XXI se torna uma nação global. Né? Isso vai acontecendo ao longo do século XX, final do século XX, mas no século XXI é marcado justamente por essa ascensão da China. Né? E a China, ela começa esse processo de ascensão, de mudança, justamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando em 49, né, o movimento liderado pelo Mao Zedong, né, acaba derrubando um governo muito corrupto pró-Ocidente, que era o governo do Kuomintang, né, liderado por um político chamado Chiang Kai-shek. Era um governo tão corrupto que o Chiang Kai-shek recebia dinheiro dos Estados Unidos para lutar contra os comunistas, para lutar, né, armar o exército e lutar contra os comunistas, e ele pegava esse dinheiro, o armamento que ele recebia, né, embolsava o dinheiro para ele, e quando recebia armamento, ele vendia esse armamento para comerciantes que vendiam para os comunistas, né, e embolsava o dinheiro também. Então, ele acaba favorecendo muito a derrota da China capitalista, da China pró-Ocidente, por conta da corrupção generalizada que vai marcar o governo dele. Embora, né, a força do comunismo dentro da China era tão grande que ela ia, tudo indica, se tornar vencedora em algum momento. As políticas do Chiang Kai-shek acabaram favorecendo, acelerando, né, a tomada do poder pelos comunistas. E esse governo do Chiang Kai-shek, quando em 49 a China derruba, né, esse governo é derrubado pelos comunistas na China, esse governo foge para Taiwan, era a ilha de Formosa, é uma ilha chinesa. Né? Os Estados Unidos estão dominando o Pacífico, eles derrotaram o Japão, era uma guerra marítima, eles têm uma força militar através da marinha presente na Ásia, eles já vinham se expandindo pela Ásia desde o século XIX, isso vai levar à guerra contra o Japão no século XX. E aí os Estados Unidos bloqueiam, né, as linhas de comunicação marítimas entre a ilha de Formosa e a China e passam a, né, manter oficialmente Taiwan como sendo a China. A China é republicana, a China, né, oficial. E é essa China que, inclusive, vai passar a, né, ocupar o assento permanente da China no Conselho de Segurança da ONU, até o Nixon, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, fazer um acordo com os chineses para que eles parassem de apoiar os vietnamitas, isso lá em 1970 para 71, e em troca ele restituiria à China o assento no Conselho de Segurança da ONU. E isso foi uma política chamada de política do ping-pong. Quem viu o Forrest Gump vai lembrar que o Forrest Gump faz uma alusão a essa política, indo jogar ping-pong na China. O Nixon vai à China visitar as muralhas da China, inclusive tem foto dele lá, quando ele se aproxima dos chineses, na tentativa de esvaziar o apoio da China ao Vietnã. Então, em 49, a China, ao se tornar comunista, ela abala, né, as relações internacionais, o mundo como ele estava, porque, né, esse governo chinês ele vendia a falsa ideia de que estava tudo sob controle, que eles estavam, né, combatendo com vigor a revolução comunista na China. Os ocidentais eles estão no litoral, né? Essa revolução é uma revolução camponesa, né? Acontecia no interior, então eles não têm espiões no interior da China e por isso eles também não tinham condições de dimensionar de fato a força que o comunismo estava ganhando, embora alguns agentes, né, agentes britânicos, agentes norte-americanos já informassem de que, né, o risco do governo cair era grande, e o governo chinês ele seguia, né, sediado em Beijing, ele seguia, né,
dando falsos relatos de que estava tudo sob controle, de que eles estavam conseguindo manter o país sob controle, até que de repente o governo foge para Taiwan. Né? A guerra, quando ela terminou com milhões de homens armados na Coreia, no Vietnã e na China, que foram homens armados pelos soviéticos, né? A União Soviética está aqui, ela chega a fazer fronteira com o Japão e com a Coreia. E esses homens foram armados pelos soviéticos para lutarem contra o Japão. Com isso, a União Soviética afastava o Japão da sua frente oriental e conseguia concentrar forças para lutar contra a Alemanha, lá na frente ocidental. Enquanto os asiáticos, chineses, vietnamitas, mongóis, coreanos vão eles lutar contra os japoneses. Né? Indonésios também, que eram, né, foram armados pelos soviéticos. E aí, quando a guerra termina, a Coreia, a China e o Vietnã têm forte influência comunista. Né? Os Estados Unidos estão ocupando o Japão e eles se preparam para conter o comunismo na Ásia. A Ásia, para eles, é uma zona vital, eles têm muitos interesses econômicos na Ásia, interesses petróleos, a região tem muito petróleo, né? No mar, né? No mar da China, no mar do Vietnã, no mar do Japão. E eles, com o pretexto de intervir nessa região, eles, né, usam o comunismo como bandeira a ser combatida. E aí, em alguns lugares, como no Brasil, ou como foi no caso do Irã, que não tinha comunismo nenhum, eles derrubaram governos alegando que era comunismo, aqui na Ásia tem, de fato, regimes comunistas, e por isso eles têm que, né, se colocar à frente no sentido de, entre aspas, conter o comunismo. Né? Os Estados Unidos ocuparam o Japão em 45, o Japão se torna zona militar, né, ocupada pelos Estados Unidos, e o problema é que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética está de frente para o Japão e a União Soviética faz fronteira, isso lá em 45 ainda, faz fronteira com a Coreia. Né? E os coreanos estão armados. Né? Os Estados Unidos tentando evitar um conflito direto com os soviéticos, eles estão de frente um para o outro aqui, conduzindo um conflito direto, assim, antes da guerra terminar, eles fazem acordos de colaboração, depois que o Roosevelt morre e o Truman não cumpre esses acordos, mas alguns desses acordos que entraram em vigor na Ásia incluiu a divisão da Península Coreana. Eles vão fazer depois tentar o mesmo no Vietnã, dividir uma Coreia em duas, né? Duas Coreias, duas Alemanhas, todos se dividem, todos se separam, dizia também os engenheiros da Havaí lá nos anos 80. E eles dividem a Coreia em duas. Né? Uma Coreia do Norte, que ia ficar sob a influência dos aliados soviéticos, e uma Coreia do Sul, que ia ficar sob a influência de grupos, entre aspas, nacionalistas, que vão ser a área de influência dos Estados Unidos. Muitos desses grupos que vão assumir o governo da Coreia do Sul foram grupos que colaboraram com o Japão durante a ocupação japonesa. Por isso, esse regime da Coreia do Sul, ele é um regime que não vai ser bem visto por uma parte da população. É uma ditadura. Os dois lados, né, vão instalar governos ditatoriais. A gente fala muito da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, mas a Coreia do Sul vai ser uma ditadura violentíssima que só vai deixar de existir em 1988. E é depois disso que a Coreia do Sul dá um salto econômico. Durante o período da ditadura sul-coreana, né, a Coreia do Sul é um país atrasado, com índices de subdesenvolvimento muito altos também. Tem um filme muito bom que concorreu ao Oscar em 2018. Todo mundo agora descobriu o cinema coreano, né? Falam muito lá por conta do Parasita, né, que concorreu e ganhou de melhor filme. Mas em 2018 a Coreia já apresentou um outro filme espetacular que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que é um filme chamado The Taxi Driver. O título dele deve ter no Netflix, se eu não me engano, O Motorista de Táxi, e que conta para nós um pouco de uma história que se passa na Coreia do Sul durante esta ditadura, né? Que é uma história verídica de um jornalista alemão que entra na Coreia do Sul durante a ditadura em 81 para 82, e ele está tentando conseguir informações sobre um massacre que aconteceu numa cidade chamada Gwangju, um massacre que vai levar à morte de 2.000 estudantes nessa região, praticado pela ditadura sul-coreana.
né? E é um filme da Coreia do Sul, que concorreu ao Oscar, que nos fala agora, né? Tá aí 2018, e que nos fala dessa ditadura. Então, né, o Sul também é uma ditadura muito violenta. E esse equilíbrio entre os dois lados é um equilíbrio muito tênue, porque as tropas estão divididas aqui por uma zona, né, uma zona militar, e há muita reação no Sul contra essa ditadura, né, e há muita simpatia no Sul pela o regime do Norte, porque afinal de contas lutaram juntos, né, comunistas dos dois lados, contra os japoneses. Quando o país foi dividido, as pessoas não se deslocaram para outras zonas, como aconteceu no caso da Índia. Né? As pessoas viviam, né? O país era um só, as pessoas viviam aqui, elas não vão ir para o norte, não vão abandonar suas casas, suas fazendas para ir para o norte, né? Quando o país é dividido. Então, tu tem muita influência do comunismo nessa região. Né? E a ditadura é uma forma de controlar isso. Né? E esse equilíbrio tênue entre os dois lados vai perdurar até 1950, quando há o início de uma guerra entre as duas Coreias. Em 1950, oficialmente a guerra começa entre as duas Coreias depois que a repressão violenta contra movimentos em Seul pela ditadura sul-coreana leva a uma intervenção direta da Coreia do Norte. Né? Começa a guerra, né? No qual o Norte intervém em apoio a seus aliados no Sul. Né? Num primeiro momento, a Coreia do Norte, por conta de que ela, né, os homens que de fato lutaram contra o Japão, os homens que têm experiência militar, eles estão, né, engajados no exército da Coreia do Norte, ou estão apoiando a revolta contra a Coreia do Sul, na própria Coreia do Sul, dá uma grande vantagem à Coreia do Norte. E com isso, as tropas, né, norte-coreanas, elas praticamente empurram, né, o exército da Coreia do Sul para o litoral. Né? Há uma ação muito rápida, né? A, a, efetivamente, né, dessa ação dessas tropas sul-coreanas. Né? Elas entram no sul em junho e em setembro elas já estão praticamente ganhando a guerra. Né? Todo mundo dizia que aí em uma semana a guerra terminaria. Só que os Estados Unidos desembarcam, intervêm diretamente, eles estão muito perto. Né? A força militar deles está espalhada por toda essa região. E aí a Marinha norte-americana desembarca na Coreia do Sul em apoio a essas tropas. Né? Resgatam soldados que estão sitiados ou, né, intervém diretamente. O general MacArthur, comandante dessa força, né, das esquadras dos Estados Unidos na Ásia, desembarca no país e começa uma contraofensiva. E os Estados Unidos são uma potência muito poderosa. Então, embora, né, esses norte-coreanos tenham experiência militar, eles não têm capacidade militar suficiente para enfrentar, né, as tropas norte-americanas que desembarcam. E aí acontece exatamente o movimento contrário. Né? Até setembro, as tropas do sul foram empurradas pelo norte. E agora as tropas norte-americanas, com o pretexto de estarem realizando uma ação autorizada pela ONU, né, eles vão engajar alguns países, né, e colocar, né, como se estivesse exercendo um mandato da ONU, principalmente nos dias dos meses finais, quando houver os acordos, o armistício pelo fim da guerra. Né? Então, em nome da ONU, oficialmente, os Estados Unidos desembarcam na Coreia do Sul e empurram o norte. Né? Libertam Seul, que era a capital do Sul, que tinha sido tomado, e chegam a Pyongyang, que era a capital do norte, e continuam empurrando eles, os norte-coreanos, em direção à China. Só que é 1950. Né? Um ano antes, a China tinha derrubado aquele governo corrupto do Kuomintang, e a China agora é um país, né, oficialmente liderado por um partido comunista. Coreanos e chineses lutaram juntos contra o Japão. São, né, nações que têm experiência comum, né, de colaborarem, lutarem lado a lado uns com os outros. E os chineses resolvem socorrer os seus antigos aliados.
e invadem, né? Entram no território, na verdade não invadem, mas entram no território do aliado do norte, da Coreia do Norte, de surpresa. Né? Um exército de 100 mil chineses, desculpa, 100 mil chineses não, de 1 milhão de chineses, né? Um exército de 1 milhão de chineses, soldados, né, demais, assim, para o terreno, para o conflito. Eles marcham durante a noite, escondido pelas florestas, né? A gente tem que lembrar que essas zonas são zonas quentes, úmidas, então tem muitas florestas. Os soldados chineses marcham à noite e durante o dia ocultam-se nas florestas, e com isso as aeronaves dos Estados Unidos, a Força Aérea que patrulha a região, não consegue perceber o movimento da chegada dos chineses. Há uma tensão, um medo de que a China possa intervir, mas eles não conseguem visualizar esses movimentos militares da China por conta da estratégia dos chineses. E, subitamente, em janeiro de 51, 6 meses depois do início da guerra, as tropas chinesas entram na Coreia e aí elas, né, em algumas semanas, né, em combate, matam milhares de soldados dos Estados Unidos, milhares de soldados. E as tropas norte-americanas e oficialmente da ONU e da Coreia do Sul recuam. Né? Os Estados Unidos fazem uma intervenção ainda mais pesada no conflito, né? Concentram mais armamento, e aí há um contato direto, tropas, né, que vão lutar diretamente entre si, dos dois lados, tropas dos Estados Unidos e dos chineses, que combatem umas contra as outras, né, no meio dessa guerra. Embora a violência da ação da China também fez os Estados Unidos recuarem e eles entregam um esforço militar mais pesado, aquele que vai exigir baixas, para a própria Coreia do Sul. Né? Eles lutam na retaguarda e usam a força aérea. Agora tu tem aviões com propulsão a jato, que vão ser uma novidade que a Guerra da Coreia vai apresentar. Aviões com propulsão a jato que vão operar, né, ligados, são da Força Aérea dos Estados Unidos e que vão operar contra as tropas chinesas e da Coreia do Norte. Né? Então os Estados Unidos praticamente não colocam mais homens lutando diretamente, eles lutam usando a tecnologia militar para isso. Tem um outro filme desse mesmo diretor que eu acabei de citar, um filme chamado Taxi Driver, que é um filme que ele não saiu oficialmente no Brasil, que é um filme chamado The Frontline, o título que seria o título dele em inglês, e que é um filme também da Coreia do Sul, que mostra a Coreia lutando, né, nesse período, e mostra as ações da Força Aérea dos Estados Unidos, as tropas estão lutando dos dois lados, e numa tentativa de conduzir a uma vitória na guerra, a Força Aérea dos Estados Unidos faz um ataque maciço na zona de guerra, na linha de fronteira, contra os dois lados, contra sul-coreanos e norte-coreanos, matando dezenas de milhares de soldados da Coreia do Sul nesse ataque. Né? E que a gente só sabe dessas coisas porque a própria Coreia do Sul vai nos contar no cinema feito na Coreia do Sul, do mesmo cineasta que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018. E que nesse filme ele conta a história, né, mostra a participação da Coreia do Sul e do Norte na guerra. A gente vê os dois lados lutando e os Estados Unidos sempre aparecem só como ação da sua força aérea, até que eles realizam esse ataque brutal, né, e é um episódio verídico, contra os dois lados, na tentativa de derrotar a Coreia do Norte, de tentar vencer essa guerra. E a guerra acaba por fim em 53, entrando num interregno, um armistício. Nunca foi assinado um acordo de paz entre os dois lados. É um cessar-fogo. Oficialmente a guerra segue. Por isso essa é uma zona que vive sempre com constante situação de tensão. Né? É comum, né, a gente ouvir falar de aumento da tensão dos dois lados, e aí normalmente os alunos vão perguntar, professor, vai ter uma guerra entre as Coreias? Eu sempre digo, pessoal, isso é uma situação cotidiana desde 53, quando terminou oficialmente os combates, né? Mas não a guerra. E os Estados Unidos geram essa tensão também porque a indústria militar deles ganha muito dinheiro tensionando essa zona. Então eles vendem bilhões em armamentos para a Coreia do Sul e para o Japão, criando essa ideia de que a Coreia do Norte continua sendo uma ameaça para os vizinhos. Né? Então também tem isso, tem interesse econômico.
Mas o fato é que em 53 há uma diminuição na tensão militar, no conflito militar, eles assinam uma trégua. E essa trégua, que não é uma paz, não é o fim da guerra oficialmente, ela se mantém até hoje, com os dois países divididos. Nesse mesmo filme que eu falei, The Frontline, inclusive, os soldados da Coreia do Sul, que é uma tropa de elite que tinha sido treinada pelos Estados Unidos, eles, né, chamam a atenção para isso no filme, dizendo, não, o inimigo não é o comunismo, o inimigo é a guerra. O inimigo sempre foi a guerra, né? E se perguntam, os dois lados se perguntam constantemente no filme, que era uma pergunta que os dois lados se faziam, né? Por que estamos em guerra? Que guerra é essa, né? Quando essa guerra vai terminar? Porque na verdade não era uma guerra deles, mas era uma guerra da Guerra Fria lutando dentro do território deles. Tanto que depois os soviéticos também vêm em apoio à Coreia do Sul, do Norte, desculpa, e, né, vão ter MiGs soviéticos que vão participar dessas operações militares na Coreia do Sul e na Coreia do Norte. Quando finalmente é assinado um armistício, né, o país é redividido no paralelo 38, aonde até hoje, né, a gente ainda vê tensões dos dois lados. O Trump recentemente esteve aqui visitando o governante da Coreia do Norte, eles apertaram as mãos, o Trump cruzou a linha, né, foi até a área da Coreia do Norte, né, se reunir com o governo da Coreia do Norte. Aqui alguns dos países que oficialmente teriam lutado, né, em nome da ONU, né? Então, a própria República da Coreia do Norte, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, que é de se esperar, né? A França, o Canadá, que estão sempre a reboque de intervenções dos Estados Unidos, a Nova Zelândia, né? República, né? O Reino Unido, né? E aí outros países, né? Como a Turquia, né? Tailândia, Filipinas, Colômbia, né? A Grécia, a Austrália, aqui também Reino Unido, eu acho que eu falei Nova Zelândia, esqueci da Austrália, né? São países que oficialmente vão ter participado da guerra, né? Embora a presença de tropas mesmo, assim, vai ser... tipo, os colombianos mandaram 1.100 homens lutar, né, na guerra, os filipinos mandaram 1.100 homens, né? Os Estados Unidos mandaram mais de 250 mil homens oficialmente para a tropa, né, para a guerra, né? Já os canadenses mandaram 5.400 homens, né? E aí nós temos os que lutaram ao lado da tropa da Coreia do Norte. Oficialmente a China nunca revelou os nomes, mas, né, são cerca de 1 milhão de chineses que lutaram, né, ao lado da Coreia do Norte, e a Etiópia também mandou homens lutar ao lado da Coreia do Norte. E a África do Sul mandou homens lutar ao lado dos Estados Unidos, o regime racista da Coreia do Sul, né, o apartheid na época. E aqui alguns dos massacres, as covas coletivas, característica das, né, fotos da Coreia do Sul durante a ditadura. A repressão é muito brutal, há expurgos na Coreia do Sul, né, durante a guerra, contra as pessoas que eram contra a guerra, que pediam o fim da guerra. Aqui a Força Aérea dos Estados Unidos entrando em ação, né, quando eles se preparam para desembarcar na Coreia do Sul, desembarcando na Coreia do Sul, né. Aqui forças, né, militares estratégicas dos Estados Unidos também chegando à Coreia do Sul, os paraquedistas, né, os aviões despejando equipamentos para lutar na guerra. Ainda são aviões a hélice, mas o avião a jato está chegando, né. Mustangs, acho que são Mustangs, essas aeronaves dos Estados Unidos acompanhando a marinha de guerra deles. E, claro, né, a realidade mais dura da guerra, que é as vítimas civis, né? Se calcula que só na Coreia do Sul são quase 700 mil pessoas que foram vítimas dessa guerra. E do lado da Coreia do Norte, talvez um número de 1 milhão de pessoas foram vítimas da guerra, né? E aí tu tem o lado mais brutal, que é as crianças. As crianças são sempre as primeiras vítimas, né, da guerra, porque os adultos morrem e
elas não sabem se cuidar sozinhas e aí elas vão se tornando também vítimas do conflito. Crianças órfãos de guerra era uma coisa muito comum nas cidades devastadas. Os soldados não têm nem tempo, muitas vezes, e nem têm como cuidar dos refugiados, estão ocupados em conduzir os combates, não têm autorização para isso, e as vítimas civis vão ficando para trás. Né? Aqui, repressão da Coreia do Sul contra, né, pessoas que eles consideram suspeitos de colaborar com a Coreia do Norte, né? Refugiados se retirando do terreno do conflito. Mais refugiados, isso é muito comum nessas zonas, à medida que as tropas vão chegando, aqui são soldados que podem ser dos Estados Unidos, tudo indica, né? E aí os refugiados se retirando à medida que as tropas avançam. Mas eu digo que tudo indica porque o exército da Coreia do Sul vai ser armado, equipado, todo ele montado, e claro, né, isso vai ser um troço muito lucrativo, um negócio muito lucrativo, pelos Estados Unidos. Então, assim, tu olha assim, o fardamento é muito parecido, né, no campo de batalha, os equipamentos e o material bélico, né, os carros de combate, armamento, é armamento norte-americano. Né? Então, assim, no primeiro momento, se tu olha assim, os batalhões se deslocando, tu pode confundir, achar que são tropas dos Estados Unidos e às vezes são tropas da Coreia do Sul, porque eles, né, em termos de equipamento, eles, né, se assemelham muito nessa guerra ao equipamento usado pelos Estados Unidos, ao uniforme. Soldados dos Estados Unidos aqui identificando garotos. Né? Tu vai ter campos de concentração na Coreia do Sul. A gente não tem notícias da Coreia do Norte, né? Durante a guerra, a gente não tem informações do lado de lá, então não consegue trabalhar essas informações, mas a imprensa internacional cobriu essa guerra. E depois vai cobrir a do Vietnã, e por conta disso nós temos, né, material que é revelado na época, e tu tem campos de concentração que vão surgir na Coreia do Sul, para onde a população vai ser deslocada, né, a população que era suspeita nas aldeias. E isso vai acontecer depois no Vietnã e numa escala muito maior ainda. Né? Eles chamavam isso de busca e destruição, essas operações no Vietnã, vou falar disso. Né? E eles deslocavam a população das aldeias, das áreas rurais, para esses campos, que eram oficialmente campos de trabalho, o mesmo nome que os nazistas davam, né? Ou campos de reeducação. E como essas pessoas não estão produzindo, não estão produzindo alimentos, a atividade agrícola delas, a fome vai ser algo devastador no Vietnã, mas na Coreia também. Né? Que pessoas sendo conduzidas, né, para esses campos que vão ser criados. Podem ver que tem mulheres também no meio aqui, né? Aliás, é uma característica importante a destacar dessa guerra da Coreia e da guerra do Vietnã, assim como foi da resistência soviética contra a Alemanha, é que nestas guerras as mulheres lutam ao lado das organizações comunistas. Né? Tu não tem mulheres lutando pela Coreia do Sul, tu não tem mulheres lutando pelos Estados Unidos, mas tu vai ter mulheres lutando pela Coreia do Norte, que tem inclusive batalhões de elite, batalhões de snipers, né, de atiradoras de elite, tanto lutando pela Coreia do Norte, quanto depois lutando na Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. Tu tem batalhões inteiros de operações de selva que infligiram derrotas vergonhosas a tropas muito maiores e mais bem armadas dos Estados Unidos, no caso do Vietnã, e que eram tropas de mulheres. Né? Aqui mais refugiados, né? Um soldado que tudo indica é um soldado dos Estados Unidos, mas pode ser um soldado da Coreia do Norte, como eu disse, o uniforme é muito parecido. Talvez seja até um norte-coreano mesmo, né? Olha ali, mas não dá para ter certeza. E ele está ou fazendo um carinho ou dando alguma coisa para a criança, um chocolate, algo assim. Mas não só dá para fazer inferências, né? Não dá para dizer nada de verdade. Nem que é um soldado coreano ou é um soldado dos Estados Unidos. E nem se ele está só segurando a mãozinha da criança, se ele está olhando alguma coisa na mão da criança, algum ferimento, ou se ele está dando alguma coisa para ela, né? A gente não tem essa informação, né? Mas é possível. Né? Aqui sim, tropas, né, dos, entre aspas, aliados, né? Lutando na Coreia.
Há uma contestação muito grande, isso é importante falar agora que eu estou aqui nesse assunto, há uma contestação muito grande dentro dos Estados Unidos a essa guerra, porque começa a morrer muita gente, né? São 54 mil vítimas norte-americanas em 3 anos de guerra, né? E quase 20% do que eles perderam, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nesses 3 anos na Coreia, e a população norte-americana começa a se perguntar, né, mas o que está acontecendo? Né, a população norte-americana, eles ignoram, não dão atenção, apoiam as guerras deles, até os meninos começarem a voltar enrolados numa bandeira num caixão. Aí quando começa a voltar muito corpo de garotos, aí tu começa a ter uma reação da opinião pública, e aí começa a haver protestos contra a guerra. Foi o caso da Coreia, vai ser o caso do Vietnã. A guerra do Vietnã vai ser muito mais longa, vai atravessar 5 governos diferentes dos Estados Unidos. E no caso da Coreia tem uma musiquinha vindo de fora, tá? Que eu não sei exatamente de onde vem. Então, as nossas situações de dar aula, né? De gravar aula em casa, e eu não tenho como intervir. Então, talvez você esteja ouvindo uma musiquinha de fundo aí, tá? Mas eu dizia, no caso da Guerra da Coreia, os meninos começam a chegar em grande número, enrolado numa bandeira, os corpos dos garotos. E aí começam os protestos. Essa foi uma guerra que tinha sido começada justamente, né, pelo discurso lá da era Truman. O Truman começou essa guerra com o discurso de combater o comunismo aonde o comunismo estivesse. E ele é um, entre aspas, democrata, né? E é uma guerra que vai se tornando muito impopular nos Estados Unidos. E isso abre espaço para o Eisenhower, é o general Eisenhower, o general que vai conduzir as tropas dos Estados Unidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, era o comandante supremo de todas as forças dos Estados Unidos em operação no mundo, né? E o Eisenhower, filiado ao Partido Republicano, ele é um general conservador, ele é um candidato dos republicanos em 52, disputa contra o Truman. O Truman tenta a reeleição. O Truman é um dos poucos presidentes, né, naquela história do Trump, agora que não conseguiram reeleição. E o Eisenhower disputa a eleição prometendo que ele sairá da Coreia. Ele, no sentido dos Estados Unidos, sairão da Coreia, da Guerra da Coreia, vão se retirar da Guerra da Coreia, se ele ganhar as eleições, né? E ele ganha as eleições baseado nisso, e ele de fato depois conduz um acordo militar para impor um cessar-fogo na Coreia, mas de olho já no Vietnã também. Os franceses estão perdendo a guerra na Indochina, no Vietnã, que eles estão pagando, e o Eisenhower já sai da Coreia planejando a intervenção no Vietnã, que logo virá, inclusive com um golpe de Estado no Vietnã do Sul, impedindo a reunificação do país. Mas o fato é que quando começam a chegar as vítimas em casa, quando os meninos começam a chegar em casa, os corpos, né, aí isso vira debate político nos Estados Unidos, e o Eisenhower usa a guerra como, né, a plataforma para derrotar o Truman. É difícil derrotar um presidente que está no poder, muito difícil enfrentar a máquina de um presidente que está no poder, né? Tanto que depois da Segunda Guerra Mundial só 3 presidentes não se reelegem, né? E o Truman é um deles, né? Aliás, 4, né? Desculpa, o Truman não se reelege, tenta e perde. Não, desculpa, pessoal, não é o Truman, não, é o candidato dos democratas, né? Mas não pode ser o Truman, né? O Truman se elegeu. Não, é o Truman, sim. É o Truman. Ele conclui o mandato do Roosevelt e aí ele se elege e depois se recandidata, né? Então o Truman não se reelege, depois um outro que não se reelege vai ser o Jimmy Carter, o Bush pai e agora o Trump, né? Que se torna o 4º a não se reeleger depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui, né, voltando para a guerra em si, aqui uma dessas fotos desses campos de concentração, onde as pessoas são confinadas, tu separa homens e mulheres, né? E aqui tu tem, então, possíveis colaboradores ou soldados da Coreia do Norte que estão nesses campos de prisioneiros, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, isso são cargas de artilharia, né? Para ter uma ideia só da quantidade de armamento militar que foi
utilizado, tem vários homens, dá para ver o tamanho das cargas, tem vários homens aqui, né? Separando esse material, já é carga que já foi usada, eles estão vendo se tem alguma coisa que pode ser reaproveitada, e vocês podem ver aqui, né? O tamanho desse material pelos homens que estão ali no meio, ó. E isso é só uma pequena área, né? O país está coberto dessas cargas, né? A violência que a guerra gerou. E aqui um helicóptero. O helicóptero é uma arma nova que vai surgir na Guerra da Coreia, mas vai ser usado principalmente no Vietnã. O Vietnã é a guerra onde o helicóptero vai se destacar, porque ele tem várias vantagens. Na Coreia também vai ter, mas ainda não vai ter uma aplicação tão grande quanto vai ter depois no Vietnã, que, né, ele permite tu transportar tropas no meio de uma floresta. O avião não tem como pousar no meio de floresta. O helicóptero permitia tu pousar em áreas, né, de difícil acesso verticalmente, ou retirar tropas dessas áreas. Então é uma arma que aparece na Coreia já. Mas o grande destaque é o avião a jato, né? O motor a jato, que era uma tecnologia da Alemanha nazista. Quem dominava a tecnologia do avião a jato, do foguete a jato, do motor a jato, né, era a Alemanha nazista, o Von Braun, que é um gênio nazista, um criminoso de guerra, mas é um gênio, e que vai para os Estados Unidos, depois da guerra, conduzir os projetos da corrida espacial para desenvolverem novos armamentos, os mísseis, e também com isso os aviões a jato vão surgir. O Von Braun, que vai estar à frente da NASA, vai estar comandando a NASA quando os Estados Unidos oficialmente pousam na Lua, né? E o foguete a jato é uma realidade agora dessa guerra, né? Ele tem uma capacidade de voo e uma velocidade, uma autonomia de voo e uma velocidade, uma capacidade muito maior que os aviões a hélice, né? E por isso agora eles vão passar a ocupar o cenário da guerra, né? Na Guerra do Vietnã, os caças de combate são todos a jato, só tem avião a jato. Nessa guerra tu vai ter as duas, que ainda não tem uma quantidade suficiente de armamento sendo desenvolvido para ser utilizado a tempo de ter só caças a jato na guerra. Então tu ainda tem a hélice também, mas no Vietnã os caças já são todos caças que vão voar com propulsão originalmente, né, desenvolvida pelos nazistas, né? Aqui vocês têm dessas bases aéreas dos Estados Unidos, na Coreia, né? Mostrando já a presença militar, né? A grande quantidade de aviões, né? A força militar deles na guerra, né? A gente vê muito avião. Essa imagem aqui. Aqui os ataques aéreos, né? Embora a Coreia não vai ser a maior vítima dos ataques aéreos dos Estados Unidos, a guerra aérea é uma realidade dessa, né, já da Coreia. Aqui os mortos, como eu falei para vocês, oficialmente são 54.256 mortos né, entre soldados dos Estados Unidos. E oficialmente do que vocês chamam de Nações Unidas, mas que são basicamente coreanos, são quase 700 mil mortos, né? Mas o número de civis eleva esse número para uma soma muito maior, pode chegar a 1 milhão de coreanos só na Coreia do Sul. O paralelo 38, né? Logo que ele é instituído, e aí tu tem a saída de tropas, né? As tropas estão evacuando as regiões após o armistício. E, né, os cemitérios que ainda hoje marcam, né, a lembrança, né, das vítimas, né? Toda a guerra é isso, né? É tragédia e devastação que consome aquilo que há de mais vivo numa sociedade, que é os jovens, né? Que é a juventude. E os civis, as crianças, né? Mas quem vai para a guerra lutar, né, sempre são os jovens. Quem morre são os jovens, como sempre. Então, a Guerra da Coreia, que acaba oficialmente nunca sendo encerrada, mas está num processo de acordo de paz, é um desenho da Guerra Fria, de como o mundo caminhou depois da guerra, dos acordos de paz do pós-guerra, da influência do comunismo na Ásia e da reação dos Estados Unidos como pretexto de conter o comunismo e, com isso, manter a interferência na região. E é um capítulo importante porque ela abre espaço para a intervenção dos Estados Unidos mais à frente no Vietnã. Eles desenvolvem uma experiência que eles não tinham, né, de
batalhas em selvas, batalhas em terrenos irregulares, uma experiência de lutar em uma guerra onde tu desenvolve operações irregulares, e vão usar isso depois no Vietnã, né? É muito diferente do que foi a guerra na Europa, que foi uma guerra em cidades, ou a guerra no Pacífico, que foi uma guerra entre aviões, ou para tomar ilhas, né? Mas ilhas que já tinham fortificações japonesas, né? Então, os Estados Unidos vão adquirir uma experiência de guerra nesse conflito que depois eles vão usar no Vietnã de forma muito mais violenta. Por enquanto é isso.